Muito bem, e eu queria chamar aqui o Dr. Russell Shedd, a quem não há necessidade de fazer apresentações, não é? É uma honra para nós recebê-lo, pelo que ele é, pelo que Deus tem feito através da vida dele. Nós vamos orar pelo pastor Russell Shedd. Queria que você fechasse os seus olhos e orasse junto conosco. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Dr. Shedd, que tem sido um canal, um instrumento do Senhor para muitas gerações. E isso é uma bênção para nós. E hoje, quando nós vimos ele aqui de manhã, com tanto vigor, com tanta força, com tanta disposição, nós louvamos o teu nome, porque nós sabemos que a tua mão está sobre ele. A glória é tua, Senhor. É tua a glória pela vida desse homem. Nós pedimos que o Senhor o use mais uma vez para falar conosco e abençoe a vida dele com saúde, com força, com graça, com o gozo do teu Espírito, com a paz da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Não, assim tá bom. Muito boa noite. Graça e paz da parte de Jesus, a fonte. Eu tinha um anúncio sobre aquele curso Perspectivas. Uma das razões que eu estou envolvido é porque eu estou muito interessado que Jesus volte. E a palavra de Deus indica que quando os povos ainda não alcançados forem alcançados, chegará o fim. Eu entendo que o fim seria a volta de Cristo. Esse curso de perspectivas tem o objetivo de mobilizar lideranças e igrejas sobre a tarefa inacabada de evangelização do mundo, de acordo com a doutrina do Pacto de Lausanne. Este ano teremos uma edição em Niterói, começando em setembro. Serão 13 encontros às segundas-feiras à noite. Eu tenho o privilégio de ser um dos ministradores. Mais informações tem um stand lá fora para os irmãos aproveitarem. Nosso assunto esta noite, ministrando para a pós-modernidade. Eu não sei até que ponto Niterói tem sido infectado por essa doença chamada pós-modernidade. Eu não sou autoridade nessa área, eu sou mais autoridade sobre a pré-modernidade. Sou muito velho. Mas eu tenho ouvido falar que há gente que pensa que a pós-modernidade é o caminho que traz paz para a alma. Por quê? Porque você constrói sua própria doutrina, você concretiza suas próprias opiniões e sua verdade, então, é sua verdade. E se outra pessoa discorda, não há nenhuma necessidade de lutar, porque ele tem sua razão também para construir sua própria verdade. Como se não existisse verdade nenhuma. Porque os irmãos sabem que é verdade que não tem alguma realidade por fora de mim e que não são apenas opiniões, a gente volta para a pré-modernidade ou pelo menos modernidade, não pós-modernidade. Portanto, como se trata de uma área tão complicada de crer o que a gente não sabe se é verdade ou não, uma verdade que não liberta, mas amarra a gente a seus próprios interesses, assim por diante, a gente realmente tem dificuldades em ministrar para pessoas que estão com este, eu digo, problema. De certo modo, Karl Barth era desta linha quando ele disse que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra.
A dificuldade é saber onde que vamos encontrar a palavra na Bíblia. Você está lendo, você encontra em algum lugar e eu encontro em outro. E daí a gente pode seguir seus próprios interesses. Ou talvez nós podemos dizer que a pós-modernidade é simplesmente pluralismo, em que o muçulmano tem sua maneira de entender as coisas, seu caminho para chegar no céu, e o cristão tem outro caminho, e o hindu tem outro ainda, e assim por diante. Se for para Adur, no sul da Índia, cheguei lá em 88, vi o único prédio da cidade que era moderna. Eu não posso dizer pós-moderna, ainda que tinha uma característica. 4 andares, tudo coberto de vidro, centro da cidade de Adur, Kerala. Tinha um nível, um andar, um grande livro aberto. Não era a Bíblia, era o Corão. Tinha-se um deus, obviamente hindu, eu acho que Shiva. Depois tinha um gorducho coberto de ouro, sentado lá, meditando, que obviamente foi Buda. E finalmente chegou a uma cruz com um Cristo em cima. Então, obviamente, o cristianismo. 4 grandes religiões e todos com igual valor. Irmãos, esta noite eu não vou falar sobre pós-modernidade, vou dizer que a ideia de espiritualidade comunica e atrai o pós-moderno, porque ela tem uma prática que realmente interessa muito o pós-moderno. Aliás, interessa qualquer pessoa. É oração. Oração é a espiritualidade que, segundo meu professor da Universidade de Edimburgo, é o ponto alto das epístolas do Novo Testamento, particularmente as epístolas da prisão. Efésios, Colossenses e Filipenses, todos têm orações do apóstolo Paulo. Eu queria nesta noite estudar uma ou duas dessas orações e chamar sua atenção ao fato que são tão distintas das orações que nós ouvimos em nossas igrejas hoje. Nesse sentido, são bem pré-modernas. E essa espiritualidade de um apóstolo na prisão, o que ele vai pedir ao Senhor? O que para ele é importantíssimo? Porque, obviamente, aquilo que a gente ora mostra o que é realmente importante para nós. Então, por favor, abram suas Bíblias para Efésios capítulo 1. Todo mundo conhece muito bem a carta aos Efésios, uma carta circular para aquelas igrejas fundadas provavelmente enquanto Paulo esteve em Éfeso, e capital da Ásia, e que em Atos capítulo 19 descobrimos que toda a Ásia ouviu o Evangelho durante o tempo que Paulo esteve lá. A oração começa no versículo 15, e eu quero ler até o versículo 20. Ou talvez vai ser bom chegar até 21. Por essa razão, e se os irmãos olharem, vão ver que a razão são as grandes verdades superterrestres sobre nossa redenção em Cristo, as bênçãos celestiais que pertencem ao cristão. 5 grandes verdades.
Agora a oração começa com esta razão. Paulo vai orar. Desde que ouvi falar da fé que vocês têm, por isso sabemos que é uma carta circular no Senhor Jesus, do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Senhor, sem tua ajuda, só confusão e esquecimento. Sem tua ajuda, sem tua aplicação a nossas vidas, nenhum valor se extrairá desse texto. Por isso que eu venho a ti, e que eu creio que todos aqui que vieram gastando seu tempo precioso para estar aqui, também concordariam em pedir comigo que tu venhas para falar conosco, para mudar aquilo que tu queres mudar. Prepara-nos, ó Deus, para aquela herança que Cristo tem em nós. Te rogamos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Estranhamente, o pedido de Paulo na prisão não é para que ele seja solto e que possa voltar a visitar a igreja de Éfeso e poder fortalecer aqueles irmãos. O pedido que ele faz é que os crentes da Ásia recebam um espírito de revelação e de sabedoria. Duas preciosíssimas características da espiritualidade: sabedoria e revelação. Se os irmãos olharem para suas Bíblias, como esta aqui, lendo da Nova Versão Internacional, vão encontrar uma letrinha que diz que lá no rodapé tem uma opção de colocar um E maiúsculo na palavra Espírito, que indica que seria pedir que o Espírito Santo venha de um modo especial a comunicar para esses irmãos sabedoria e revelação. Eu acredito que a palavra Espírito deve ser com minúscula e que essa palavra refere a um poder espiritual pessoal de comunicação para a gente espiritual. Que tipo de comunicação? Quando alguém diz,
Deus falou para mim, quando estive lendo um texto da palavra. A gente sempre quer fazer uma pergunta: como que ele falou? Ele falou de acordo com aquilo que o texto diz? Ele falou alguma coisa fora do texto, que o texto não diz? Enfim, como que foi essa revelação que você ouviu? Já ouviram daquele rapaz que chegou no seminário e sempre tinha aquela entrevista antes, né? O senhor tem chamado, você tem alguma razão para vir estudar aqui? Ele disse: eu tenho. Só que nas aulas que ele já tinha estado, não tinha aprendido nada. As provas, zero. E o Dião, então, faz essa pergunta: como é que Deus lhe falou? Diz: bem, ele escreveu no céu. Que escreveu no céu? Exatamente, as nuvens fizeram claramente a letra PM. Prega a mensagem. E o Dião virou a cabeça e disse: será que não foi plantar milho, irmão? Espiritualidade, muitas vezes pós-moderna, é uma confusão do pensamento do autor dessa teologia que ele está construindo. Rorty diz que pós-modernidade não pega nenhuma verdade que está ali fora. Ele pega a verdade que ele constrói. Ele edifica a verdade, tal como alguém edifica uma casa. Ele pega algumas coisas aqui, outras coisas aí, e ele crê e cria sua própria verdade. Paulo não quer saber disso, não. Ele quer saber de um espírito que revela sabedoria e que revela verdade. Obviamente, verdade que é bem segura e que dá para confiar e que vai libertar, como Jesus ensinou. Interessantemente, no meu curso de seminário, nenhum professor falou sobre espíritos reveladores. Mas eu encontrei depois com um amigo estudioso da palavra, PhD também. Aliás, foi com ele que a gente foi para Edimburgo, que chamou a atenção um texto em Romanos capítulo 1. Os irmãos trouxeram a Bíblia ou é coisa que a gente deixa sempre em casa? Romanos capítulo 1, versículo 11. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, um carisma. Primeira vez que a palavra carisma vai aparecer no Novo Testamento nesse versículo. Para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu quero ver os irmãos em Roma para compartilhar um carisma espiritual. Dr. Ellis já está na glória para verificar se tudo que ele estava escrevendo é realmente verdade. Disse que a palavra carisma espiritual é um carisma de uma comunicação através de um espírito. O que nós sabemos é que no Novo Testamento há várias referências a espíritos comunicadores. Ou, se quiser, provavelmente angelicais. Se os irmãos olharem, por exemplo, em Gálatas 3:20, encontramos que a lei foi transmitida por anjos. Eles são mensageiros enviados por Deus.
Se os irmãos olharem em textos como 1 João 4, que nós não lemos ainda esta noite, só lemos capítulo 2. Mas 1 João 4, versículo 1, os irmãos vão encontrar uma coisa bem interessante que o próprio apóstolo João entendia a respeito de espíritos ministradores. Deixe-me ler aqui para talvez sua surpresa. Irmãos, não creiam em qualquer espírito ou em qualquer tipo de comunicação espiritual, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer, e aqui deve ser minúscula, estou bem convicto disso, e não maiúscula como está aqui. Vocês podem reconhecer um Espírito de Deus, ou que vem de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora está no mundo. Em outras palavras, o que Paulo está pedindo é que algum ser inteligente, capaz de receber uma palavra do Senhor e transmitir para a cabeça daqueles líderes das igrejas, que eles recebam essa palavra dele. É fascinante, irmãos, fascinante e bastante precário procurar saber o que eles realmente esperavam para poder entender a revelação vindo de Deus e não vindo de uma fonte espúria e falsa. Se os irmãos quiserem ver um caso em que Paulo nega que aquele espírito estava trazendo uma palavra verídica, é só ver 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Um espírito veio para aquela igreja em Tessalônica, no norte, lá em Macedônia. Versículo 2 diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, em nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, que por Espírito. Aqui tem profecia. Por quê? O Espírito sempre vai falar através de um profeta. Por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Está errado. O dia do Senhor não está ainda aqui. Aquele Espírito, segundo a comunicação que Paulo recebeu de Tessalônica com Timóteo, é que o Espírito tinha falado que o dia do Senhor já estava chegando. Imagina que confusão isso daria, né? Essa confusão de vender suas casas e viver ociosamente, porque alguém trouxe uma mensagem profética supostamente acurada. Provem os espíritos, diz 1 João, capítulo 4, se vem de Deus ou se vem de uma outra fonte. Porque, senão, você pode tomar uma decisão supostamente espiritual, porque Deus me falou, que está completamente contrário ao que Deus quer. 1 Tessalonicenses capítulo 5, novamente, o perigo de
por um lado, fazer o que muitos crentes fazem. Eu não quero saber de profecia, eu não quero saber de Espírito falando. Para mim, é só a Bíblia. E assim eu vou tomar todas as minhas decisões numa dependência inteiramente da minha interpretação da Bíblia. Mas escuta o que Paulo escreve para os irmãos de Tessalônica, em capítulo 5 da primeira carta. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Como que a gente vai saber o que é bom? Que todas as pronúncias estejam sempre de acordo com a doutrina sã, sadia, perfeita. Tem as mais diversas ideias flutuando nesse Brasil, supostamente que tem uma autorização da parte de Deus e que a gente tem bastante certeza que não vem dele, não. Espíritos enviados por ele só podem falar a verdade acerca de Deus e sua vontade. Mas temos que saber que eles vêm de Deus. Esse problema, portanto, que Paulo vê em Roma, capítulo 1, versículo 11. Eu vou para lá, se Deus quiser, anseio vê-los, para poder compartilhar com vocês um dom, um carisma espiritual. E se Dr. Ellis for certo, correto, interpretar que esse dom espiritual é um dom comunicado pelo Espírito, ou por um Espírito melhor. É isso que também Efésios capítulo 1, na oração de Paulo, esse Senhor manda aqueles irmãos uma fonte segura da mente de Deus, passada pela linha telefônica, sem fios, chamado anjos. Anjos ministradores, Hebreus 1, versículo 14, e que logo quando chegamos ao livro de Apocalipse, é justamente o meio que Deus utilizou, através de Cristo e através de um anjo, a fazer com que as 7 igrejas transmitem para o anjo de cada igreja, e aquela igreja repasse para os irmãos o que Deus está pensando acerca daqueles irmãos. Eu sei que a gente sempre pensou que era pastor, mas eu quero argumentar bem certo que não é pastor, não. Pastor não é anjo. Ele é bem humano, como todo mundo sabe. Sujeito a escândalos. Não são demônios encarnados, não. São simplesmente homens, como qualquer de nós. E nós sabemos que são anjos porque no fim de cada carta, escute o que o Espírito está dizendo para a igreja. Qualquer pessoa que tenha ouvidos, passe essa palavra ao anjo da igreja. Deve ser uma pessoa profética que escuta e decifra essa palavra que vem de Deus e passa para nós, e aí a coisa fica escrita. E dessa maneira nós temos nosso livro de Apocalipse. Quando a gente chega no capítulo 19 de Apocalipse, João, que teve toda essa ministração angelical, aqui, 19, versículo 9, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, e acrescenta, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então João cai aos pés dele para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você. Em outras palavras,
anjos que recebem informações privilegiadas, podem repassar nova informação, mas nunca em contradição com a própria palavra de Deus. Quando nós olhamos para os textos sobre os carismas, por exemplo, em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, nós temos essa advertência sobre qualquer fonte que vai tocar em que no outro lado do celular seria um mensageiro e não o próprio Espírito Santo. Deixe-me ler esse texto aqui, fascinante. Cada um exerce o seu carisma que ele recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, porque nem todos os carismas são de linguagem humana, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quando Paulo está escrevendo para os Coríntios, ele mostra a tremenda confusão que mensagens angelicais podem trazer. Ou falta dessas mensagens. Um como o outro podem ser problemáticos. Neste texto que os irmãos vão encontrar, por exemplo, em capítulo 2 de 1 Coríntios, estivemos olhando, examinando capítulo 2 e 3 esta manhã. Versículo 12 diz: nós, porém, em contraste com aqueles que não recebem os pensamentos de Deus, o versículo anterior, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. A tradução é correta. Já fui ver no original, é isso mesmo. Não o Espírito de Deus, tem maiúscula aqui, não deve ser maiúscula, mas o Espírito que vem em resposta à oração, como Paulo pede em Efésios capítulo 1, na sua oração. Irmãos, espiritualidade, ela vai morrendo, em muitos casos, simplesmente porque nós não temos ajuda quando estamos lendo o texto bíblico. Lemos o texto, o que você aprendeu? Nada. Eu já conhecia, já li essa 20 vezes, 30 vezes. Porque não há nenhuma aplicação para a nossa vida. Aparentemente, eu digo simplesmente aparentemente, pedindo que Deus envie alguém para ajudar, especialmente em áreas onde a gente não tem ninguém que tem experiência de estudar a palavra, conhecer a palavra. E ele vai ler, na China, por exemplo, onde o problema é bem agudo, onde tem muitas igrejas surgindo sem ninguém ter qualquer preparo, seminário não existe. Como diz o pastor Wang, aqui não temos nem seminário, não temos pastores, não temos bíblias. Como que vamos saber o que Deus quer? E aqui nós temos uma fonte. E como Deus coloca no coração, inspirando o apóstolo Paulo a escrever este pedido na sua oração. Um Espírito que vem de Deus, que não somente ajuda com a sabedoria divina, eu entendo que isso refere à própria Bíblia,
para que a gente tenha hermenêutica correta, para a gente entender o que o texto está dizendo de uma maneira real e profunda, que tenha uma espiritualidade baseada mesmo na palavra e não uma espiritualidade que já está na minha cabeça da pós-modernidade, mas algo que vem de Deus mesmo e que esse Espírito vem nos ajudar e compreender. Eu sei que todo mundo aqui deve estar pensando a mesma coisa que eu penso. Por que o Espírito Santo não fala diretamente para a gente? Por que usa mensageiros, Hebreus 1,14? Quem são os anjos? São espíritos ministradores enviados para servir aos santos. Por que Deus usa anjos? Não sei, vou perguntar. Deus pode revelar diretamente. E o grande problema em Corinto foi justamente que eles estavam dando mais atenção àqueles espíritos do que estavam dando à própria palavra e ao apóstolo Paulo. E Paulo vai dizer em capítulo 14, 1 Coríntios, se alguém acha que ele é profeta, este é profeta de Deus, mas ele não acata aquilo que eu estou ensinando ou que eu estou dizendo, afaste ele. Em outras palavras, a palavra apostólica tem muita mais autoridade que uma palavra profética. E quando Paulo diz para os coríntios, se alguém começa a profetizar e falar que eu tenho recebido uma mensagem de Deus, os outros julguem. Sempre essa necessidade de avaliar, essa palavra realmente vem de Deus? Ou veio da cabeça da pessoa, ou pior ainda, que veio de um demônio. Porque há muitos espíritos voando por aqui. Verdade? Sim, senhor. E como saber especificamente que não é um espírito demoníaco que está inspirando para você tropeçar e ter problemas terríveis como Davi e Moses dos meninos de Deus? Começou decorando textos bíblicos, mas aos poucos o desvio vai entrando, e finalmente ele coloca como princípio dos meninos de Deus que eles peguem qualquer mulher, qualquer jovem que tem aí, tenha relações sexuais com essas, porque isso tem uma bênção e assim por diante. Até a própria filha teve mais sabedoria do que ele. Ela escreveu um livro para mostrar a pura falsidade desse pensamento. Então, pessoas são muito sujeitas a uma espiritualidade que está bem longe daquilo que nós temos na palavra de Deus. A palavra apostólica e profética, porque a igreja é fundada sobre os apóstolos e os profetas. Agora voltamos então para Efésios capítulo 1, depois dessa desvio todo. Capítulo 1. Essa maravilhosa oração de Paulo. Estou pedindo, diz Paulo, a Deus, versículo 17, nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Talvez novamente essa ideia de proteção. Ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? Primeiro, versículo 18b, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Número 2, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos.
E 19, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos em Cristo. 3 revelações que Paulo já tinha recebido, que agora vão ser recomunicados através de um Espírito revelador, de modo que a comunicação de Paulo, acrescentada pela comunicação desse Espírito que ele está pedindo que os irmãos lá na Ásia recebam, vão ter, em primeiro lugar, uma abertura nas suas mentes para saber como será o seu futuro. Como que é essa vida após esta vida? Essa esperança para o qual nós temos sido chamados. O título desse livro, que os irmãos vão ouvir amanhã, Desigrejados. Quando nós começamos uma igreja em São Paulo, o que mais nos impressionou foram os ex-crentes. Pessoas que já foram batizados, que já começaram a andar com Cristo e depois perderam o interesse, pelos mais diversos motivos. Queridos irmãos, por que pessoas se descongregam e param de frequentar, e param de ouvir a palavra, param de ler as Escrituras? Porque eles não têm uma revelação clara do seu futuro. Qualquer pessoa aqui esta noite que vai estar seguindo a Cristo daqui a 40 anos, o quanto tempo Deus vai permitir que você siga Ele antes de Ele chamá-lo para a sua presença? Se você não tem esperança do futuro, você tem muita probabilidade de se tornar uma dessas. Eu ouvi essa semana passada 9 milhões de brasileiros que já foram crentes. E agora não sei nada, não sei o que são. Não sei se são nada, ou são ex-crentes, são crentes que não vão para a igreja, não têm interesse, o que for. Romanos 8:24. Nessa esperança da revelação do futuro, como será aqui 50, 100 anos, quando todos nós teremos saído de Niterói e estaremos em outro lugar? Como será esse futuro? Essa é a primeira coisa que este Espírito vai se tornar real para você. E a verdade acerca dessa realidade, confirmada no livro de Apocalipse, confirmada em outros textos da palavra, confirmada na própria escatologia do Senhor Jesus, deveria animar a gente a nunca perder seu desejo de servir até o fim. Número 2, o tremendo valor que Jesus Cristo atribui à sua igreja. Porque essa igreja é sua noiva, e ele gastou seu sangue, ele deu seu sangue para salvar a igreja, irmãos. E se nós não temos uma ideia de quanto vale para Cristo a igreja dele, nós com certeza não vamos nos preocupar muito como nós vamos viver nessa busca pela santidade, nada disso. Já que essa noiva tem que ser uma noiva sem mancha, quer dizer, irrepreensível, tem que ser uma igreja sem ruga, tem que ser uma igreja bem animada, e não uma pessoa tão cansada da vida que não pode aguardar o dia para morrer e se suicidar. Igreja não. Igreja é jovem.
Uma igreja sem ruga e sem coisas semelhantes que são cicatrizes de brigas. Os irmãos entendem muito bem que a igreja é um lugar onde se briga, às vezes, muito feio. Na minha curta vida tenho presenciado algumas dessas brigas e olha, não é brincadeira. Mancha, mas santa e gloriosa, bela. Uma igreja que, como a igreja que começou em Jerusalém, reflete algo que se torna digna do próprio Senhor da glória. E que nas bodas do Cordeiro, Jesus não vai estar defendendo a maldade de sua noiva para os anjos dizer, eu não sei o que aconteceu, que essa noiva, ela é complicadíssima. Esse Espírito vai ajudar, irmãos. E em terceiro lugar, olhem bem, há um poder totalmente fora do poder que qualquer cientista, qualquer nova descoberta durante sua vida, e realmente durante a minha vida, tantas descobertas têm feito que a gente fica absolutamente achando que milagre é com a ciência e tecnologia. Não, meus irmãos, tem um milagre de tornar uma pessoa enterrada há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, o caso do apóstolo Paulo, e trazer aquele que foi decapitado em Roma e trazê-lo à vida de novo. O mesmo Paulo, com novo corpo, claro, corpo da sua ressurreição. O poder que levantou Jesus de entre os mortos vai ser aplicado à sua vida também. Eu sei que os irmãos vão gostar disso muito, porque realmente essa vida tem muitos problemas ainda para o futuro de vocês, que não sabem ainda. Né? Todo mundo acha que o futuro vai ser melhor, sim, vai ser melhor. Só depois da ressurreição, não antes. Não pense como as crianças pensam, vão ficar grande, vou ter liberdade, vai ter mesmo. Mas logo vai descobrir que não tem liberdade não, porque não tem dinheiro. Salário baixo, coitados. O Espírito vai revelar 3 coisas. E essas 3 coisas vão tornar a pessoa mais espiritual. Se essa interpretação for correta, e eu não tenho absoluta certeza que seja, mas eu não tenho muita outra opção. E se eu encontro em tantos textos o fato que Deus usa instrumentos para criar em nós uma expectativa do futuro. Uma expectativa que João, na prisão, eu já entrei nessa caverna em Patmos mais de uma vez para ver como que é esse lugar, onde supostamente foi escrito o livro do Apocalipse. Eu só posso imaginar que aquele velhinho, recebendo daquele anjo as mensagens para ele escrever para as igrejas da Ásia, depois para o resto do livro, que ele não ficou tão triste assim, não. E talvez Paulo, nas prisões que ele passou em Filipos, em Éfeso, onde ele teve que lutar contra feras, onde sua vida não valeu nem um tostão. E o apóstolo Paulo também pôde cantar e se alegrar no Senhor no meio dessa aflição, depois de ter as suas costas cortadas e depois colocar as pernas no tronco. Eu não posso nem imaginar quanto a gente sofreu. Queridos irmãos, a vida não é fácil, mas Deus tem suas maneiras de reencorajar-nos. Que esta vida
é uma leve, momentânea sofrimento que produz para nós, segundo Coríntios 4, 16 e 17, um peso de glória incomparável com aquele sofrimento que você já passou nesta vida. Glória a Deus pelas revelações bíblicas e as extra-bíblicas que, por acaso, Deus manda através dos seus anjos. A promessa de Joel, que foi citada no dia de Pentecoste por Pedro, é que eu vou derramar meu espírito sobre toda a humanidade. Isto é, toda a humanidade salva. Jovens, velhos, servos, servas, todos vão ou profetizar, ou eles vão ter visões, ou eles vão ter sonhos, e eles vão ter contato com esse mundo futuro para encorajá-los. Nós acabamos de ler a biografia de Rachel Saint. Rachel Saint foi a irmã daquele piloto que levou meus colegas de escola, o Jim Elliott e Ed McCully, que é presidente de nossa classe, e dois outros irmãos, Peter Fleming e Roger Udarian, para o Rio Curaray no dia fatal de janeiro de 56. A Rachel, interessantemente, conhecia a língua desse povo que matou aqueles 5 jovens no mesmo dia. Conheceu a língua bem melhor do que eles, porque ela tinha ficado com uma espécie de escrava que tinha fugido delas. Ela tinha aprendido e ela teria talvez dito para eles: olhe, cuidado, esse povo é muito traidor. Mas ela não falou, nem sabia que eles estavam planejando essa viagem. Como que a Rachel chegou a esse campo de trabalhar entre esse povo, primeiramente aqueles que procuram cabeças e depois entrou na tribo junto com a viúva do Jim Elliot para ganhar os primeiros assassinos dos seus maridos e do seu irmão? Aconteceu que ela estava num navio indo para a Europa com uma senhora muito rica e que um belo dia diz para Raquel, nome dela em português: eu estou decidido em dar para vocês toda a minha riqueza. Estou ficando velha, vou morrer logo e você vai ficar com tudo. Mais de $1 milhão. Rachel, uma jovem, talvez 19, 20 anos, simplesmente acompanhava ela. Naquele instante, ela recebeu uma visão de selvagens na selva. E ela logo falou para ela: eu não posso aceitar. Deus está me levando para evangelizar um povo não alcançado. Queridos irmãos, anjos fazem coisas assim para a glória de Deus. Eu teria aceito se não tivesse um pouco de ajuda de fora, e com certeza ela também teria. Só que ela recebeu uma ajuda para dizer: Deus tem outra coisa melhor para você. No ano 2000, estive lá em Amsterdã com aqueles 10.600 irmãos vindos do mundo inteiro, o último grande evento planejado pela Associação de Billy Graham. Quem estava na plataforma? Um dos assassinos do meu colega de escola, lá em Wheaton College. Queridos irmãos, Deus é maravilhoso. Vamos orar. Deus, ensina-nos como interpretar corretamente Tua palavra. Manda-nos, se for necessário, Senhor,
o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, para que nós não tropecemos, para nós cuidarmos, Senhor, de não entrar naquelas ruas que não têm saída, para não cair nos buracos da vida, não ficar desanimado, Senhor. Tem tantas dificuldades, mesmo com a Bíblia em nossas mãos. Eu rogo para o teu povo, Senhor, que vai enfrentar problemas e mais problemas na vida, que eles possam saber que Deus está ao seu lado, comunicando o seu amor e instruindo-os no caminho que devem andar. E nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você ajuda aqui, João? Bom, meu irmão, espero que você esteja aí fazendo as suas anotações, né? Eu já fiz várias aqui, acho que eu vou escrever um livro sobre essa pregação de hoje, principalmente na parte dos anjos lá de Apocalipse, né? A gente vai fazer esse momento de perguntas agora e eu queria pedir a você o seguinte: se você tiver que sair, saia devagar, saia por trás, de preferência, com calma, tá bom? O pessoal tem, se você tiver uma pergunta, pega um papelzinho, anote, as pessoas vão passar, você pode entregar, trazer aqui. A gente vai fazer algumas perguntas aqui para o Dr. Shed. Enquanto você se prepara, eu queria te apresentar esse livro aqui, ó, Autoridade e Poder, da editora Shed. É o último livro, o último lançamento do Dr. Shed, que está disponível aqui na livraria. Esse livro é novo, né, Dr. Shed? Novinho. Está disponível aqui para quem quiser comprar, tá bom? E aí, de repente, até você consegue um mole, né? De repente, ele até autografa para você. Oi? Então tá aqui, ó, Autoridade e Poder, tá bom? Muito bem, meus irmãos, enquanto você vai saindo bem lentamente, tá bom? Cuidado que lá fora tem muitas cadeiras, as perguntas já estão chegando aqui. Mas eu vou começar com uma aqui, Dr. Shed. O senhor começou a sua palestra hoje falando que espiritualidade se caracteriza por sabedoria e revelação, né? E o doutor Augusto Nicodemos tem vários textos no blog dele, que é um blog conhecido, né, que é o Tempora Mores, onde ele fala sobre características da pós-modernidade. Uma das características que ele mais enfatiza nos textos dele é o fato de que a pós-modernidade traz muitas vozes. A igreja passa a ter tolerância, porque o senhor falou tanto hoje sobre o espírito da revelação, da profecia, a voz de Deus, e ele vai dizer que uma das características é que a igreja começa a dar atenção a muitas vozes. O senhor atribui isso a quê? A nossa cultura, a fragilidade do púlpito, de repente, há igrejas onde os pastores, a cada semana, a cada mês, tem necessidade de eventos e trazer pessoas de fora, e às vezes não tem um filtro teológico, bíblico, para selecionar quem vai estar pregando. Isso é fragilidade da igreja, é fragilidade dos obreiros, é a cultura. O que faz a nossa comunidade dar tanto ouvido às vozes da sociedade e menos ouvidos à voz profética do Espírito Santo? Eu atribuiria a todas essas razões. Todos nós queremos ouvir coisas novas, todos nós somos empolgados com aquilo que nos anima, nós não queremos ouvir sempre a mesma coisa. Então, para manter o interesse, nós planejamos eventos, planejamos ter outras pessoas.
E nem todos são necessariamente de confiança. E aí vem essas mudanças. Nós não temos controle como a Igreja Católica tinha, né? Lembra que a Igreja Católica, se uma pessoa, imagina, na Inglaterra, 1530, mais ou menos, ensinasse o filho o Pai Nosso em inglês, ele é queimado na estaca. Quantos pais aqui estariam prontos para ser queimados na estaca? Só por ensinar inglês do modo que a criança aprenda, que ele fala inglês. Quer dizer, o controle da igreja era tão rígida. E olha, Martim Lutero escapou à morte por um fio. Se não tivesse tido um amigo lá para retirá-lo e levá-lo para um castelo, ele teria sido morto como os outros, Jan Hus e quantos outros que morreram em Savonarola, por justamente não estar de acordo com a linha da Igreja Católica na época, porque a Igreja Católica e o governo estavam todos aliados numa tentativa de manter a sociedade unida. Agora nós temos tantas divergências e tudo mais por essa razão, né? Nós não temos controle. Nós não podemos parar alguém que quer abrir uma igreja no outro lado da rua e ensinar uma doutrina bem distinta do que se ensina nesta igreja. Nós temos que orar para Deus nos proteger. Então, pastor, mas aí pegando esse mesmo caminho, né? Agora eu tive semana passada em Curitiba com o Ângelo e a gente tinha lá no seminário pastores de todo o Brasil. Uma coisa recorrente entre eles é o seguinte: a escola bíblica está falida. Essa é uma frase que eu ouvi. Não adianta mais, nós temos que pensar numa nova estratégia porque as pessoas não têm mais interesse em ir à igreja e estudar. O senhor acha que essa fragilidade da escola bíblica ou essa falta de crédito que se dá ao ensino bíblico é fruto desse movimento pós-moderno? Isso é uma infiltração dessa desvalorização da voz profética? Não sei se seria isso ou não seria por outro motivo. Nós colocamos na posição de mestres pessoas que não têm dom de ensino e eles então transmitem de uma maneira, de um modo tão ruim, tão mal, que o povo não lembra de nada que eles ensinam. Então logo a gente chega à conclusão. Eu fui para uma classe uma vez e perguntei o que vocês lembram da aula do domingo passado, né? Apenas 8 dias atrás. E dos 11 alunos, nenhum lembrava absolutamente nada. Ninguém. Silêncio absoluto. Quando isso ocorre, já sabemos que temos problema. Se nossos filhos vão para a escola um ano inteiro e não aprendem nada, a gente logo vai dizer, olha, parece que a gente vai ter que colocar em outra escola. Como que vamos então preparar os professores, aqueles que têm essa responsabilidade para utilizar as leis do ensino, que são bem conhecidas, e repassar de uma maneira que a pessoa aprende. Eu estive num grande congresso da Escola Bíblica Dominical apenas uns quatro fins de semana passado, na Assembleia de Deus, que continua dando muita atenção às escolas bíblicas. Eles têm centenas de alunos e a gente ficou muito feliz em ver como eles se interessavam em treinar os seus professores. Bom, ontem a gente teve aqui o Ricardo Barbosa e ele também tem um artigo publicado, um artigo acadêmico, onde ele vai falar sobre a desatenção e o desinteresse pela palavra, né? Aí ele levanta um ponto que eu queria perguntar para o senhor aqui, assim, hoje nós vemos obreiros buscando outros tipos de formação para o seu ministério. Então o camarada faz psicologia, antropologia, sociologia, gestão, administração.
Então, obreiros brilhantes em áreas diferentes da igreja, mas muitas vezes teologicamente fracos. O senhor acha que... como é que o senhor vê o peso da formação acadêmica complementar? Isso prejudica mais do que ajuda? Os obreiros têm dado mais valor a outro tipo de formação do que a formação teológica? Isso tem contribuído para o enfraquecimento? Como é que o senhor vê essa mudança de modelo nosso, ministerial? Tem vários motivos para essa busca pela informação. Entre eles, claro, o desejo de ganhar mais. Quando o salário é baixo, quando a casa é ruim, a gente sempre quer ganhar mais e poder mudar para uma vida melhor, mais confortável. Isso já é um motivo. Outro motivo é justamente para atrair as pessoas. Todos nós queremos ser apóstolos ou não sei o que, outra coisa, vice-deus ou não sei o que. Para a gente saber se eles escutam a gente, eles estão pegando a verdadeira voz de Deus. Então, a igreja cresce porque há declarações e decretações como se fosse mandar em Deus. É uma grande pena que o povo está sendo iludido sobre esta realidade. E pouco se entende da própria palavra e como que a gente deve buscar a santificação no Senhor Jesus. Pois é, agora vamos falar um pouquinho da voz profética, né? Da revelação que o senhor tanto bateu nesse ponto aqui. Tem um monte de perguntas aqui, os irmãos estão desesperados, tem irmão que já viu o anjo aqui andando hoje. Há vários irmãos perguntando, quando Deus fala com a igreja através do Espírito, é o Espírito falando, os irmãos queriam que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, é o Espírito falando através de anjos, são anjos trazendo a mensagem, porque no texto de Apocalipse, por exemplo, né, que o senhor citou, alguns intérpretes acham que João se refere aos pastores da igreja, aos homens, que a gente aplica a palavra ângelos, né, são mensageiros. Outros intérpretes, eles acham que eram a presença profética de Deus lá, através dos anjos. Aí tem o problema da interpretação alegórica. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. A dificuldade de chamar anjos de pastores tem várias, mas uma delas é que fere um dos princípios principais da hermenêutica. A hermenêutica diz, se o livro de Apocalipse usa a palavra anjo 30 ou 40 vezes, em todos aqueles casos são anjos mesmo, não são homens. De repente, em 7 casos, os anjos parecem ser homens sem nenhuma indicação no texto. O texto não diz nada que são homens. Isso me leva a pensar que isso deve ser uma interpretação errada, me parece. A segunda razão, no fim de cada carta, quem tem ouvidos escuta o que o Espírito fala. Será que aquelas cartas são palavras dos pastores? Que eu posso dizer, depois de ter falado aqui esta noite, todo mundo que tem ouvidos, escute o que o Espírito está falando para vocês. Não, eu não vou falar isso. Você lê suas Bíblias e vê se está certo. Que o Espírito está falando na Bíblia, na palavra. Portanto, eu acho meio complicado essa ideia de chamar os anjos das igrejas de pastores. Além disso, as igrejas da época, por exemplo, de Éfeso, tinham vários pastores, não tinha um homem. Eram vários, como aqueles que reuniram com Paulo em Mileto, capítulo 20, vários. Quer dizer, cada casa que tinha uma congregação em casa tinha o seu próprio ancião a liderar com eles. Mas e o texto de Malaquias, que chama alguns líderes de anjos? Como é que a gente faz essa... Tem que transportar Malaquias lá para Apocalipse, então. O problema é o contexto, né? Só contexto.
Tá certo, pastor, o seu Shed. Tem uma outra pergunta aqui, referente à questão do espiritualismo, né? Assim, o senhor não acha que a ênfase à voz profética às vezes pode levar a igreja a uma subjetividade muito grande? Então, como é que... Não há dúvida. Oi? E nós vemos que o próprio texto, alguns daqueles que eu li, mostram o perigo que a profecia tem. Por que tem que ser julgado? Sempre julgar. É porque voz angelical se confunde com a voz humana, de maneira a dirigir uma palavra mista, e por isso que sempre tem que ser julgado, tem que ser avaliado, não é uma palavra que a gente pode confiar. O próprio apóstolo Paulo não obedeceu a forte sugestão de Ágabo, em capítulo 21 de Atos. Aquelas filhas de Filipe, que eram todos profetizavam, com certeza, todo mundo estava tentando barrar Paulo ir para Jerusalém. Paulo diz: não sei o que vai acontecer, mesmo assim eu vou. Aparentemente ele tinha uma indicação que Deus queria que ele fosse preso, e realmente nós somos os grandes abençoados pela prisão de Paulo, porque se ele não fosse preso, talvez ele não teria escrito nem Efésios, nem Colossenses, nem Filipenses. Todas aquelas 3 cartas, e Filemão ele não teria escrito também. Então, são cartas da prisão de Paulo, daquela prisão em que ele desobedeceu o que os profetas indicavam seria a vontade de Deus. Então, eu vou pegar o gancho dessa resposta que o senhor deu, porque tem várias perguntas aqui sobre a questão do dom da profecia, né? Há um aspecto teológico em que se diz que a profecia é uma palavra direcionada, né? O profeta direciona, dá visão, aponta o caminho para que a igreja siga, mas as igrejas mais contemporâneas, né, transformam o dom da profecia em algo mais parecido com palavra de conhecimento ou uma revelação de Deus. Como é que o senhor vê o dom da profecia e como é que o senhor vê a prática do dom profético na liturgia, uma vez que nem todas as igrejas dão espaço para esse tipo de exercício? Profecia não pode ser confundida com mestre, porque são dons distintos. Em Romanos 12, temos o dom de profecia e tem o dom de mestre. Mestre pastor. Pastor mestre é a pessoa que ensina a palavra. Mas ele não é profeta. Talvez ele receba, como Charles Spurgeon recebeu uma palavra profética em uma ocasião, talvez outra. Eu não sei se ele teve mais que 1 ou 2 vezes, em que ele parou de pregar. Diz: aqui tem alguém que abriu sua oficina domingo passado, ganhou 9 pennies, só que ele gastou 5 com material. Era sapateiro. E ali falou essa palavra, aplicando. Acha que vale a pena perder a vida eternamente por 4 pennies ingleses. E aí aquele homem veio chorando para dizer: eu fui esse homem, e aceitou o evangelho. Quando Deus utiliza esse meio, então vemos que a palavra profética é muito, muito valioso, como Paulo diz para os romanos, para que ambos vocês e eu fôssemos edificados, encorajados com esse dom, que não sei se era profecia, ele simplesmente diz um dom espiritual. Dr. Shed, eu estou recebendo aqui centenas de perguntas sobre anjos. Os irmãos estão desesperados. Esse assunto, essa maneira de interpretar o texto de Apocalipse, né, que o senhor trouxe para nós hoje, é uma teoria? É algo que o senhor acredita ser assim? É uma doutrina bíblica que deveria ser ensinada? Se for uma doutrina bíblica, por que a gente não encontra isso
um monte de textos. Como é que o senhor traria isso para nós? Eu não creio que o livro de Apocalipse é tão complicado nessa área. Eu acho que muito mais em 1 Coríntios, quando Paulo vai dizer em capítulo 14, eu oro com meu espírito e oro com minha mente, como se ele fosse esquizofrênico. E sabemos que não era. Era bem equilibrado. Que espírito é esse que Paulo vai usar em versículo 14 de 1 Coríntios 14? Eu acho muito complicado quando ele diz, se todos profetizarem, e entra uma pessoa interessada, incrédulo, e ele tem os pecados do seu coração revelados, dom de revelação, ele vai cair em arrependimento e dizer, certamente Deus está no meio de vocês. E vai aceitar o Evangelho. Eu já falei com pessoas que ouviram a palavra profética que trouxe eles a Cristo. Essa é a vantagem de profecia, pelo menos naquele texto de 1 Coríntios 14, versículo 24 a 25. Mas, novamente, no mesmo capítulo, se alguém recebe esse dom e ele começa a falar aquilo que ele tem certeza é a voz angelical de Deus, todos os outros julguem. Por isso que igrejas mais carismáticas, bíblicas, no sentido, porque alguns não são muito bíblicas, na minha opinião, eles não permitem alguém profetizar no culto. Se ele recebe uma profecia, ele tem que chegar com os líderes da igreja, dizer o que Deus lhe falou, e depois eles vão orar e julgar se essa palavra é do Senhor ou não. E se eles forem capazes de saber e provar que era de Deus, então eles vão seguir, se não, vão descontar como mais uma palavra falsa, como Tessalônica. 2 Tessalonicenses 2:2, Paulo diz, não escuta aquele espírito que falou que o dia do Senhor já tinha chegado, não tinha chegado. Então temos que sempre ter essa orientação relativa a essa ministração angelical. Então, com a sua resposta, o senhor está nos... Vê se eu entendi bem. O senhor está nos dizendo que para o senhor está muito tranquilo que essa doutrina é uma doutrina bíblica. O senhor falou, Apocalipse não é tão difícil assim de interpretar. Os outros textos são mais difíceis. Então, para o senhor, essa é uma doutrina bíblica. Os anjos são espíritos ministradores, estão presentes. É assim que o senhor entende. E a questão, o senhor mesmo já falou sobre isso em outros lugares, eu acho que passa um pouco por aí, a questão do anjo de Pedro, né? Acho que é o anjo de Pedro, anjo da guarda, anjo do irmão. Tem até um comentário na sua Bíblia sobre isso. Nos ajuda aí, doutor Shed, por favor. Esse anjo de Pedro, é simplesmente uma ideia que havia naquela época, que quando a pessoa morria, seu espírito aparece para as pessoas, mas é um fantasma, não é a pessoa, porque a pessoa morreu, né? Mas lá vem o seu espírito. Com certeza aquela pitonisa lá de Endor também estava pensando desse jeito, que Samuel tinha aparecido por aí. Eu acho que os demônios fazem essa brincadeira com a pessoa, né? E tem que convencer. Daí eles podem falar coisas tão contrárias à palavra. O bispo Pike, por exemplo, seu filho se suicidou. Bispo Pike era bem liberal. Ele quis entrar em contato com esse filho e um médium colocou ele em contato com o filho. O filho diz, olha, fala para a turma lá que não se precisa se preocupar com a salvação, porque a gente vai ter outra chance. É bem espírita mesmo. Agora, quem falou isso? Não foi um anjo de Deus, foi um anjo que veio de baixo, né?
Então, mas o senhor crê nessa intervenção? O senhor crê que alguns textos que falam o anjo acampa-se ao redor dos que o temem se refere a anjos que cuidam das pessoas e como as crenças do anjo da guarda? É assim que o senhor pensa? Pelo menos o salmista faz referência a esse fato. Isso não quer dizer que toda pessoa tem um anjo aguardando, senão Paulo não teria sofrido tanto e depois decapitado. O anjo falhou. Não guardou Paulo. Podia ser um anjo da morte, um anjo não, um ministrador. Foi enviado para dar uma forcinha, para matá-la. Mas como é que a gente... Alguns irmãos aqui estão perguntando, como é que a gente aplica isso na igreja? Como é que a gente fala sobre isso no púlpito? Como é que a gente ensina isso para os irmãos? Como é que o senhor ensinaria? Se fosse uma escola bíblica aqui, como é que o senhor nos daria essa aula sobre a ação dos anjos na igreja? Para não porque eu penso que há uma linha tênue entre uma espiritualidade saudável e uma postura meio mística, né? Algumas igrejas, inclusive, têm entrado por um caminho bastante sincretista nesse sentido, né? Misturando as práticas religiosas. Como é que o senhor nos ensinaria isso? Agora, temos do extremo direita, que não aceita nenhuma manifestação angelical, nenhuma. É tudo falso, é tudo demoníaco. E temos a posição bíblica, que é equilibrada, na minha opinião. Eu acho que deve ser equilibrada. A possibilidade de Deus falar para nós, particularmente para uma vontade dele, para ele dizer o que a gente quer. Por exemplo, nós temos a ordem geral e de fazer discípulos de todas as nações. Perspectivas vai falar sobre isso daqui no mês de setembro. Parece começar aqui dia 8. Será que todos os membros dessa igreja devem sair e evangelizar um povo não alcançado? Vai ser um desastre, com certeza. Mas agora, eu acho muito estranho que Deus não fala para ninguém aqui. Eu acho também muito estranho. Eu acho que entre uma posição de todo mundo sair, como a igreja do Jones, que morreu todos lá em Guiana, mais de 900 assassinados por sua ideia, né, de suicídio, e aqueles que não fazem nada. Sempre diz, outra pessoa está com esse chamado e eu não tenho esse chamado, e assim por diante. Portanto, estamos sempre nessa ideia. Oh Deus, me mostre o que tu queres. Eu quero saber a tua vontade. Faça como tu queres. Nós temos, por exemplo, especialmente em países onde há muita perseguição, manifestações angelicais são comuns. Nada de raridade, nada de estranho. Se os irmãos puderem ler aquele livro do Duduman, da grande perseguição na Romênia, antes da queda do governo comunista. Mas ele teve tantas manifestações angelicais, tanta vez protegido, tanta vez revelando quem era a pessoa que vai trair o grupo, e eles serem todos aprisionados ou até mortos, e assim por diante. E é interessante que está acontecendo também entre os muçulmanos. Aqueles que se convertem vêm reconhecendo que vêm poderes angelicais falar com eles. Procurem ao Senhor Jesus. Aquela Norma, filha de um médico em Xangai, quando os comunistas tomaram conta de Xangai, pegaram todos os filhos que eram de crentes, ou pelo menos estavam na escola presbiteriana, e perguntam, você é crente? E ela, sem pensar, disse, sou. Não era. Ela não cria no Cristo cristão. Então ela é fuzilada. Quando está lá fora, o soldado levanta as espingardas, dispara, ela acha que estava morta, depois acorda, vê que ela está bem viva, só pedaços de tijolo que tinha caído em cima da cabeça. O capitão manda
armar-se, levantar novamente, segunda vez, todas as balas passam por cima da cabeça dela. Daí um daqueles soldados saiu correndo para encontrar um crente que pode explicar isso. E muito tempo depois, quando ela já escapou da China, se torna crente firme, voltou para evangelizar na China, estava sentada lá do homem e disse, sabe, uma vez nós tivemos que matar uma moça crente. E na hora de disparar, alguma coisa levantou todos os canos e todas as balas passaram por cima. E só depois de ouvir de um crente a explicação que tem esse poder, ou de Deus, ou de um anjo, e que a vida dela dizia foi essa moça. Coincidência ou talvez foi Deus que planejou-se para confirmar, né? Esse tipo de experiência que nós poderíamos atribuir ao conceito de batalha espiritual? Se quiser, está dentro do âmbito, né? Batalha espiritual muito mais e batalha comigo mesmo do que muita gente está pensando. Realmente o problema sou eu. Então só faz uma diferença, porque quando a gente fala da doutrina da batalha espiritual, sempre se dá ênfase às ações angelicais no mundo espiritual, né, enfrentando o inimigo e quebrando maldições e cadeias que nós não conseguimos ver com olhos físicos. Mas, na verdade, então, de acordo com o que o senhor está dizendo, o papel angelical é muito mais de guarda e proteção à igreja e de administração do que propriamente de uma batalha contra o inimigo em lugares que nós não podemos ver. É isso? Eu acho que é muito mais acontecendo do que a gente não sabe, mas a única maneira de saber ou verificar são através de milagres, como aquele que eu acabo de mencionar. Ninguém saberia. Por que esse soldado foi correndo para saber? Por que esse muçulmano se converteu? E depois ele explica que foi uma visão, foi um contato de um milagre que a pessoa quer saber. Por que isso aconteceu? Né? Enquanto o senhor estava pregando ali, eu estava lendo alguns textos referentes a esse tema e estava me lembrando também de livros e de experiências, né, missionárias, porque quando você vai a um congresso missionário, eu já tive a oportunidade de ir a alguns, e alguns irmãos aqui também, é muito comum na vida dos missionários esses tipos de experiências, né? Exatamente. Eu não sei o que o missionário tem, mas ele tem alguma coisa diferente na vida dele. E a que o senhor atribui essa diminuição, essa ausência de experiências nas nossas igrejas? Há um esfriamento? Há um ceticismo? Nós estamos trabalhando errado? Estamos agindo de forma errada? Uma excelente pergunta que eu não sei responder. Eu só sei que em casos de áreas onde os demônios são muito ativos, certas áreas da África, ou onde há perseguição e muitas vidas estão sendo arriscadas, a gente tem muitas mais histórias de intervenções. John Payton, por exemplo, conta no seu livro, durante anos ele foi perseguido pelos que procuravam cabeças e matavam os que entraram na tribo. E ele escapou cada vez. Uma vez foi porque toda a sua casa foi rodeada por homens em branco e as poucas pessoas depois se converteram e dizem, nós vimos aquelas proteções, anjos protegendo você. E no fim, agora essas ilhas são crentes hoje, né? Quase todo mundo crente, ou cristão pelo menos, que antes eram os headhunters, né? Eu tenho 2 ou 3 perguntas aqui, são 3 na verdade, sobre discernimento de espírito. Como é que a gente deve exercer? O discernimento de espírito está ligado ao conhecimento bíblico e à experiência cristã? Ou ele também depende da revelação? Ou, como algumas igrejas ensinam, está exclusivamente ligado à revelação? Discernimento como dom, carisma. 1 Coríntios 12.
deve ser, na minha opinião, a capacidade de reconhecer se a pessoa que está falando é de Deus ou é do demônio. Já que a grande arma de Satanás é engano, podemos ter certeza que ele é muito bom em enganar a gente. Portanto, é ótimo ter discernimento. Um ou dois dos nossos alunos foram para um centro espírita para uma tarefa de escola, da seminário. Quando estão sentando tranquilamente, chega o terreiro, a pessoa responsável, diz: olha, esta noite não vai baixar o espírito, não. Tem aqui pessoas que barram. Eles não tinham falado nada, mas imediatamente aquele indivíduo, por poder demoníaco, reconheceu, usou o dom, porque os demônios parece que têm os mesmos dons que os anjos têm, são anjos, de discernir espíritos. Alguns têm dom de cura também, né? Como os irmãos devem saber muito bem. Aquele livro de Joanna Michelson, Poder Tremendo, Poder do Mal. Não, o Poder Bonito do Mal. E ela que acompanhou operações tremendas, miraculosas lá na Cidade do México. Coisas que a gente não acreditaria. Eu também tenho um depoimento de um pastor da África que viajava, voava por poder demoníaco. E depois ele soube que havia um espírito mais poderoso que qualquer espírito que ele tinha, ele é muito poderoso. Descobriu que era Jesus e se converteu quando ele procurou esse espírito. Maravilha, né? Então, doutor, uma última pergunta, que já são 10 horas, né? Algumas pessoas estão perguntando, né? Então eu vou tentar sintetizar as perguntas numa só. Pensando numa espiritualidade saudável cristã, para a gente ser uma igreja relevante no nosso tempo, qual deve ser a nossa busca? Uma busca intensa pelo conhecimento da palavra, pela obediência, pelo comprometimento com a doutrina, para que o Espírito Santo haja com liberdade no momento que ele quiser, ou, junto com essa busca pelo conhecimento, pela palavra, nós também devemos buscar intensamente a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Isso deve ser espontâneo do Espírito, ou isso tem que estar entranhado, colocado dentro da nossa caminhada, da nossa liturgia, do nosso ensino? Nunca esqueçam que 1 Coríntios 13, versículos 1 a 3, declara com inspiração de Deus que nenhum dom carismático vale coisa alguma se não for motivado pelo amor. Então, se está tudo certo no seu coração em termos de motivação, você pode buscar o dom de profecia, se vai ser para fortalecer os irmãos. Se não vai fortalecer, muito melhor não tocar no assunto. Sempre diz, oh Deus, cuida desse dom para o Senhor. Mas, como é muito raro encontrar, na minha experiência, pessoas que procuram os dons. Por exemplo, meus pais me ensinaram na Bolívia e nunca falaram sobre os dons que eu lembro, nenhuma vez. Para eles era um assunto complicado e certamente para muita gente em Niterói também é complicado e não querem nem saber. Nós temos que ter tanto cuidado, porque é como fogo. Pode ser uma benção, mas pode queimar também, né?